Vamos lá, a pergunta, Lima, é essa. Um cristão pode ter depressão? Vamos debater esse tema, porque a gente vê aí gente falando umas coisas tão absurdas sobre esse assunto, né? Mas um cristão pode ter depressão? É interessante, né, que essa pergunta é uma pergunta que, nos dias de hoje, já nem deveria mais sequer existir, né? Porque, ao longo da história, pastor, se criou uma oposição entre a psicanálise e a religião que, na verdade, não existe. Freud, no início da psicanálise, ele tinha sua resistência contra a religião. Só lembrando que Freud, a história dele próprio, né, atravessou a sua própria teoria. Então, essa pergunta não é que só pode, não. É que os apóstolos passaram por um momento de depressão. Paulo, por exemplo, pastor, ele encerrou a vida dele com muito ressentimento. Basta nós lermos a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, um homem que não conseguiu lidar com aquilo que ele mesmo pregou. Ele se sentiu rejeitado, abandonado, queria retribuição para o outro daquilo que ele sofreu. E eu não estou fazendo aqui, pastor, uma crítica a Paulo. Eu estou mostrando aqui que Paulo, Elias, como o próprio Tiago diz, era homem sujeito às mesmas paixões. Então, se nós somos humanos, né? Jesus passou um momento de extrema depressão quando ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. A depressão de Jesus foi tão tremenda que somatizou de tal forma que causou um evento que a medicina hoje diz que é muito raro, né? Estourou as veias, né? Explodiu. Então, pastor, é uma pergunta que nós vamos debater aqui durante a nossa fala, conversar, mas nem deveria existir. Porque é claro que o cristão, como ser humano, ele sofre o que todo mundo sofre. Sim. Se pensar no princípio de que nós somos um ser espiritual, mas também somos um ser psíquico, nós podemos ter depressão, angústia, pânico, somos neuróticos, né? Então, a partir desse princípio de que nós temos um psiquismo que é construído desde nossa infância, carregado de traumas, de dores, de angústias, né? A gente sabe que tudo isso acontece conosco e ter depressão não é, em momento nenhum, uma falta de fé. Muito pelo contrário, a fé pode muito ajudar a pessoa a vencer e a superar depressão, crises, pânicos e tantas coisas mais. A fé é um ingrediente extra, um plus que Deus nos dá para a gente poder realmente superar tudo isso. Então, esse paradigma que se tem de que um cristão não pode ter depressão é uma bobagem, uma loucura, vem de mentes alienadas, né? O Lima está falando assim, vocês podem fazer perguntas e acho legal, vocês podem fazer perguntas e tanto Lima como eu, muito mais ele hoje, que ele é meu convidado, pode fazer perguntas, ele estará aqui também respondendo, colocando as suas dúvidas sem nenhum problema. Tá? Ele falou de casos como Paulo, né? Jesus, nós temos João Batista, que passou por isso também, temos Elias, temos Jeremias, temos Isaías, temos Jó, temos Davi, né? Muitos homens de Deus passaram por depressão. O Davi, num dos seus salmos, dizia: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas entre mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Então é isso daí. Agora, te faço uma pergunta, o pessoal pode fazer perguntas aqui, para a gente poder conversar também. Quais seriam as causas de depressão na vida de um cristão, por exemplo? Vamos lá. Pastor, vamos aqui o seguinte, nós estamos falando de psicanálise, né? Então, vamos delimitar aqui o nosso objeto de debate, né? Claro que a depressão tem o seu viés biológico. Então, vamos ser bem
claro, para que os críticos não entrem dizendo assim, olha, são pessoas nécias que não estudam medicina, não estudam farmacologia, e são... Não, então não vamos entrar nessa área. Nós sabemos sim que há e pode haver uma deficiência de produção de substâncias químicas. Lima, é um pouquinho só. O pessoal está falando que o teu som está com um pouco de eco. Eu não sei se você está com fone de ouvido colocado aí, como que tá? Eu estou sem fone, eu vou baixar o volume, então. Está muito Ótimo. alto. Parte do retorno, né? Ok. Se melhorar aqui, o pessoal... E eu vou se melhorar o pessoal fala... aqui, pastor. Isso. Se melhorar o pessoal, dá um toque pra gente que melhorou aí, viu, gente? Vamos lá. Melhorou? Se melhorou, já baixei um pouco. Está muito alto e distante. Eu puxei um pouco mais, aproximando aqui da câmera. Sim. Eu tenho isso aqui, eu tenho aqui, mas é aquele Bluetooth. E o Bluetooth, ele puxa muita... Se der uma falhazinha, ele... Aí responda aí, pessoal, se melhorou, tá bom? Melhorou, pessoal? Dá um joinha pra gente se melhorou, tá bom? Isso, e curta. Pode continuar. E compartilhe com nossos amigos aí, amigas. Sim. Evangélicos, cristãos, católicos, que tem a religião, né? Bom, vamos lá. Então, pastor, é o seguinte. A primeira coisa, tá falando que tá baixo. Será que vai aproximar mais aqui? É que eu não estou usando o Bluetooth, né? Não quis usar. Qualquer coisa eu coloco aqui. Ô, pastor, então é o seguinte. A primeira coisa é que a impressão que dá é de ser da internet mesmo, tá bom? Sim. Então vamos lá. O pastor perguntou sobre a depressão. Então, tirando aí a parte biológica, que pode haver, porém, pastor, o que é na ciência hoje é um imbróglio. Quando surgiu a neurociência, acharam que a psicanálise ia ser relegada como algo superado. Mas sabe qual é o grande problema, pastor? É que não dá para dizer que a depressão é só biológica. Por quê? Porque o ambiente altera a produção dos neurotransmissores. Então, é muito comum a pessoa ser depressiva, entrar na igreja e sair da depressão. E os críticos da fé não querem admitir que esta pessoa, quando ela entra no ambiente onde ela tem um acolhimento, onde ela tem relações, ela tem ali esse ambiente que o Winnicott chama de suficientemente bom, o bem-estar produz serotonina, oxitocina. E são as substâncias do prazer, que são as antidepressivas. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, pastor, que aí eu acho que é o claro mesmo de tudo, é o seguinte. É um conceito muito equivocado da fé. Qual? A fé como aquela que triunfa em todas as circunstâncias. E aí eu vou citar um exemplo bíblico. Quando Jesus foi ser preso, que os discípulos estavam lá em Mateus 26, essa passagem, diz o seguinte, que ele chega diante dos discípulos assim, levantai-vos e vamos. Para onde ele ia? Para a vitória? Se nós olharmos que Jesus levantou-se para se entregar, para ser morto, Jesus seria um derrotado. Então, o que é fé, por exemplo, nessa perspectiva de Jesus? Fé não é que sempre você vai obter aquilo que deseja e aquilo que luta. Mas fé também é a capacidade de você enfrentar um problema, mesmo sabendo que não há solução para ele. Fé é não se entregar. Então, o conceito errado de fé, que hoje é muito divulgado, por exemplo, de onde se viu que o cristão lá, ele tem que não chore, não mostre suas fraquezas, você tem que... Onde é? Que evangelho que está isso? Isso daí é uma patologização dos afetos. Hoje em dia, se você fica triste, você tem que tomar um antidepressivo. Mas qual o problema em ficar triste? Fala para mim. Você entende? Então, essa é uma das condições. Nós temos que rever os conceitos de fé. Porque o cristão, ele não é um super-homem. Ele é um homem semelhante aos demais homens que tem uma ferramenta
que o ajuda nesses momentos de crise. Tudo bem, pastor? Sim, eu acho que quando a gente está pensando assim de que essas teologias de hoje, triunfalistas, teologia coach, teologia da prosperidade, que faz o homem se transformar num ser super poderoso, super fálico, né? Com pensamento oceânico, Freud muito falava sobre esse assunto, né? Um pensamento oceânico, do controle de todas as coisas. Esse tal do falicismo, a pessoa é fálica demais, ela pode tudo, ela tem tudo. Isso a pessoa quebra a cabeça, porque nós somos faltosos, né? Quem lê Lacan um pouco, a gente conhece, eu gosto muito do Lacan, o Lacan vai dizer que todos nós somos faltosos, e por sermos faltosos, somos sujeitos a qualquer intempérie na vida. Isso é uma grande verdade. Então, esse tipo de teologia está levando as pessoas a viverem num frenesi gospel, num sensacionalismo gospel, achando que estão num mundo esquizofrênico, apartado da realidade. E não é verdadeiro isso, porque nós somos humanos, como você bem colocou, que Elias era um homem como nós, Jesus como homem, como ser humano, sofreu na pele do isso, angustiou-se, estava quase que ali deprimido diante da cruz e passou por isso, e nós também passamos por isso. Qual que é o problema? É exatamente isso, né? Qual o problema? Bom, nós temos aí alguns participantes aí, temos aí, pastor, muitas pessoas que fazem supervisão conosco, tá? Sim. Quero agradecer aí alguns alunos também, que muitas vezes, pastor, inclusive os psicanalistas, principalmente hoje, pastor, nós temos aí uma abertura muito grande para psicanalistas cristãos. Sim. Mas, e aí, de vez em quando entra um desavisado na minha página, né? E diz assim, teve um que entrou e falou assim, mas que aberração é essa que surgiu na minha página? Mistura de religião com psicanálise. Olha só. Olha com quem ela mexeu. Eu falei, mas espera um pouquinho. Desde quando é que a psicanálise ela reina soberana e não faz diálogo principalmente com a religião? O Lacan, Sim. que o senhor está falando aí, ele chegou a dizer o seguinte, a psicanálise pode triunfar ou não, mas a religião certamente triunfará. Então, a pessoa critica a religião, mas não consegue entender que a religião é uma das maiores produtoras, se não a maior, produtora de significantes. Ela não só produz significantes, não. Ela entrelaça as teias significantes. Né? E não é interessante que o primeiro significante estruturante, o S1, né, o mestre, é Deus o Pai. Olha como... E você sabe quem é que dá muita ênfase a Deus o Pai na psicanálise? Freud e Lacan. O Freud e o Lacan são os dois que costuram essa base, principalmente no Édipo. Porque Sim. o Édipo, no Winnicott, em outros, François Dolto e muitos outros, já não é tão centrado no pai. Já aparece a mãe. Então, Sim. E aí eu recebo críticas, às vezes, de lacaniano. Por isso que, de vez em quando, eu dou umas borrachadas lá. Meu amigo, eu não sou... Entre lacanismo e cristianismo, eu fico com o cristianismo. Eu fico com Cristo. Por quê? Porque, para mim, Cristo, como significante mestre, dá 10-0 no Lacan. Sim. O Cristo ele tem uma harmonia entre o que ele viveu, né? Eu tenho um livro que eu li agora há pouco tempo, do Názio, é um psicanalista lacaniano, mas que tem uma clínica toda dele, chamado A Depressão é a Perda de uma Ilusão. É muito interessante o livro, porque o Názio é muito didático sobre essa questão mesmo da escrita, ele escreve muito bem, ele é muito didático sobre esse assunto, e ele vai trazer para a gente nesse livro, basicamente, que por que há tantos depressivos? Você pergunta para ele. E o Názio vai dizer que a depressão ela tem muito a ver com a perda de uma ilusão que você criou em relação ao outro
em relação à própria vida. Ele fala assim, é no abuso do sonho, ou melhor, é no abuso do sonho de uma felicidade absoluta, ou seja, na embriaguez de um correr atrás da ilusão infantil de se tornar um dia um ser perfeito, cumulado de amor. É nessa embriaguez que está a depressão. Ao querer demais o absoluto, encontramos sempre a dor da depressão. Olha que coisa interessante isso. Quando ele fala que a depressão é o excesso, no sentido de que a pessoa que idealiza uma felicidade absoluta, um mundo absoluto, uma embriaguez de um amor perfeito, ou de achar que as pessoas vão ser fiéis o tempo todo a ele, de que o amor da vida dele nunca vai abandoná-lo, ou de que ele tem um ideal de vida, de mundo, de evangelho, ou seja o que for, perfeito, de absolutismo mesmo. Então ele vai dizer, ao querer demais o absoluto, encontramos sempre a dor da depressão. Quando nossa existência é apenas um sonho, todo despertar brutal é uma queda inevitável do desespero. O Nasa vai colocar que nós nascemos, crescemos e criamos um ideal de mundo, de casamento, de relação, espiritualidade, de vida com Deus, ou de vida nas relações humanas como um ideal absoluto. E quando isso não acontece, o Nas vai dizer que é essa perda da ilusão de ser o centro do outro, o centro do mundo, o centro para as pessoas, de que vamos ser sempre amados, absolutamente amados, nunca abandonados pelas pessoas. Isto, o Nas diz, é a causa, é a raiz principal de uma depressão. E o Nas está totalmente certo, porque a depressão é realmente a perda de uma ilusão que nós criamos para com o mundo e ao nosso redor, de que nós seríamos, por exemplo, infalíveis e absolutos, amados por todos, valorizados por todos. E aí entra a frustração, a decepção, porque isso não é possível na vida. Muito bem. O Salmo 42, o salmista, que o senhor sempre gosta também e comenta, para mim é um dos salmos muito, assim, ele desenha a depressão, mas uma depressão que o salmista ele encarna, né? Quando ele fala assim, olha, lembrando do tempo passado, quando eu estava no meio do povo, né? Ali mostra o salmista a perda de uma ilusão. E o interessante é que a pergunta que norteia os salmos é: e o teu Deus onde está? Traduzindo para a psicanálise, cadê o teu absoluto, o significante mestre? Aquele que você introjetou que não falha. E não falha mesmo. Mas a questão é, o que é falhar? Onde está o teu Deus? O que você quer dizer? Onde ele está? Se ele está em todo lugar. O está aí. Ele não está porque não atendeu a uma pulsão sua, a um desejo. Ele frustrou, né? Então veja como, pastor, a psicanálise, ela faz diálogo com a teologia. Agora, o que as pessoas têm que entender é que esse diálogo depende da leitura que você faz. Sabe o que eu digo, Lima? É que, assim, como se constrói hoje uma imagem de um Deus que vai fazer tudo por você, vai dar tudo para você. Um Deus que a gente sabe que Deus é um Deus fálico, poderoso, mas um Deus ao molde do ser humano, esse Deus, em certo aspecto, entre aspas, vai falhar. Vai falhar porque esse Deus que é construído na mente dessa teologia hoje, tanto coach como da prosperidade ou positivista, esse Deus vai falhar. E quando esse Deus falha nessa concepção de um Deus totalmente que vai fazer tudo por nós, então o sujeito entra em depressão simplesmente porque esse ideal de Deus que foi construído pela teologia de hoje não se sustenta. O Léo Kleber dizia num livro, eu gosto muito do Léo Kleber, já recém-falecido, ele dizia assim: nunca creia numa teologia que não subsista aos ataques da dor.
É isso que acontece hoje em dia. Essa criação desse Deus que vai dar tudo e fazer tudo, está criando nas pessoas, às vezes, uma depressão na própria igreja evangélica, porque esse Deus não corresponde à minha realidade. Ou um Deus que se encaixa na minha realidade, mas é um Deus também que diz não. É um Deus que não cura totalmente. É um Deus que fecha a porta. É um Deus que não permite com que tudo aconteça. É um Deus que diz para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Ponto. Muito bem. E aí o salmista, né? E aí o Salmo 42, que ele diz no final assim, por que está batidas, ó minha alma? Por que te perturba? E nesse versículo aqui, pastor, que eu estou até lendo aqui, é o versículo 12, Sim. acho que é o último versículo do Salmo 42. E aí eu começo a mostrar para algumas pessoas como a psicanálise faz o diálogo com a teologia, porque ele pergunta assim, ó, por que está batida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Veja, por que está abatida, ó, minha alma dentro de mim? Então, mostra uma divisão do sujeito. O sujeito dividido freudiano. O sujeito dividido lacaniano. O sujeito do inconsciente que perde o objeto, mas não sabe o que perdeu. Aqui está uma perda do objeto. E o objeto da perda aqui, nesse salmo, é Deus. Ora, é um paradoxo, né, na linguagem teológica, também filosófica, como que pode perder algo que está em todo lugar ao mesmo tempo? Se a onisciência é um atributo da teologia cristã, de todas as denominações e ramificações, isso mostra o seguinte, que o que ele perdeu foi a ilusão do Deus onipresente que poderia o atender em qualquer momento ou todo momento que ele precisasse. Aqui está a causa de muita depressão. Uma idealização excessiva. Sim. E não é que Deus não seja esse ser poderoso, é que Deus sabe que nós somos faltosos e que nós temos que viver com a falta. Deus não nos mima ao ponto de dar todos os nossos caprichos. Nós sabemos que nós vamos passar por dificuldades e que nós somos seres faltosos. Essa consciência nos ajuda a viver a vida com menos depressão ou com menos angústia, porque entendemos que todos nós somos faltosos, lidamos com pessoas faltosas, que nós não poderemos ter tudo na vida, né? E aí nós temos que ter essa consciência de que esse ideal que essa teologia constrói não se sustenta, né? O Deus que nos dá é o Deus que nos nega. É interessante que o Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala algo interessante. Vocês pedis e pedir mal, porque não sabe pedir. Mas aí eu fico pensando, vem cá, vamos usar somente a dimensão da razão e não do inconsciente. Como é que eu não sei pedir? Como assim? O Tiago está dizendo o seguinte, não sabe, porque na realidade o desejo ele é ambivalente. O desejo é contraditório. Você pode pedir algo, achar que deseja algo, e você sabe qual vai ser o sofrimento depois? A realização desse desejo. Um filósofo, acho que é David Hume, ele já falava o seguinte, há duas formas do homem se frustrar. Uma, não conseguindo o que deseja. A outra, conseguindo o que deseja. Isso mostra que o Lacan também faz leitura desse filósofo, David Hume, da falta como uma constituição subjetiva do ser humano. Né? Sim. Então, o cristão, para que ele se vacine contra essa depressão, ele tem que olhar para o Evangelho na ótica de Jesus. Né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O próprio Filho de Deus permitiu ser castrado e permitiu não poder tudo e não ter tudo, colocando perante o Pai o seu desejo, mas submetendo-se à vontade do Pai. Por que nós não podemos fazer isso? Exatamente, né? Veja que na expressão tem que ele se submete. Ele fala o seguinte, olha, eu teria uma legião de anjos aqui, 12 legiões de anjos, para me livrar daquilo que eu vou passar. Então, um cristão maduro,
ele precisa assumir essa falta. Ele precisa assumir que a frustração faz parte da existência. Agora, e aí, pastor, o bom de fazer a própria terapia como um antidepressivo natural, a terapia, é para que a pessoa, pastor, ela aprenda a ressignificar a sua história. Esse dia eu escrevi, não sei se eu escrevi e postei na internet, o seguinte, que um cristão muito medroso, um cristão que teve muita falha ambientais no início da vida, ficou muito agarrado nos pais, não viveu, não sofreu umas intempéries, ele tem uma tendência ao calvinismo. Calvinismo livre-arbítrio e predestinação, eu estudei isso, o senhor nem imagina, durante 20 anos. Quando eu amadureci, mais ou menos, eu li um cara chamado Soren Kierkegaard. Aí o cara conseguiu traduzir em palavras o meu conflito, chamado a teologia do paradoxo. Duas verdades. Isso daqui antecede a psicanálise, né, pastor? Sim. Antecede a psicanálise. Ninguém pensa que o Freud criou tudo do zero. Sim. Freud leu mitologia, leu filosofia, ninguém... Tem gente que acha que é só Freud. Lacan leu Levi-Strauss, leu Saussure, né? Ninguém cria nada do zero. O Eclesiastes lá já falava que não há nada de novo. Sim. Né? E sabe o que eu achei interessante? Que essa ideia aí, né, da castração, de se limitar, de aceitar, é justamente isso. Né? Nós precisamos lidar com essas limitações. E quando o cristão... Lima, eu conheço o nível de arminianismo de um irmão e o nível de predestinação desse outro irmão de acordo com a estrutura narcísica /objetal. Por exemplo, uma pessoa que teve uma boa formação no início da sua vida, uma segurança, sabe? Teve intempéries, mas ele teve liberdade para agir, para errar, foi corrigido, o pai disse não, sabe? Essa pessoa, ele tende a um arminianismo mais liberal. Ele diz, olha, Deus está no controle, mas não abre mão da minha participação. Então ele não tem medo de errar, ele vai agir. E se ele errar, ele vai admitir a sua castração, a sua limitação. Agora, se essa pessoa foi insegura, não teve um ambiente suficientemente bom para ela ter uma autossegurança, uma autoestima, um narcisismo, no bom sentido agora, não o narcisismo hoje do mal, que anda nas redes, mas o narcisismo, aquela imagem que você cria, que lhe dá uma imagem positiva de si, mais autônoma. Se você é frágil aí, o Deus que você vai, na sua teologia, vai ser o Deus do Calvino, o Deus do Agostinho. Aí nós vemos os crentes na igreja sempre dizendo, estou esperando a vontade de Deus. Estou debaixo da vontade de Deus. E é desempregado, não levanta cedo para ir trabalhar, porque ele acredita que ele é predestinado. Olha aí agora o narcisismo dessa pessoa. Veja que a libido dele está voltada todo para o eu. Sim. Essas pessoas, pastor, têm uma tendência psicótica. Sim. Então, olha, estudar a psicanálise para mim, com a experiência que eu tive dentro da teologia, com livros escritos dentro da área da teologia, foi muito rico, é muito rico para mim. Porque na clínica eu ouço a pessoa e ali eu já estou ouvindo que ela não fala, está nas entrelinhas. Então, se eu sou calvinista, acredito que Deus vai salvar porque eu sou o eleito, o escolhido, esse negócio de eleito, escolhido, do filhinho do papai, é um menino que não teve castração, não é não, pastor? Fala um pouco sobre isso para nós aí. Sim, concordo com você, concordo plenamente com você. É isso mesmo. Agora, sabe o que eu queria que você definisse para o pessoal entender aí? A diferença entre melancolia e depressão. Fala pra gente aí, como você entende isso? Pastor, a melancolia e depressão, eu acho que é mais um termo, como podemos dizer assim, a depressão seria um termo contextualizado da melancolia, né? Analisando. No tempo de Freud, melancólico vem de melanina,
estava ligado, lembra que tem até as teorias da personalidade, do melancólico, tal, que eu não gosto muito, porque aquilo ali parece mais um certo horóscopo, sabe? Eu sou fleumático, não. Eu sou fleumático, melancólico, sanguíneo e eu sou todos eles. Sim, Depende do momento, né? Eu sim, não posso, num velório, ser um sanguíneo. Se você chega num velório, automaticamente você fica melancólico. Né? Não é? Agora, se você tem sim. uma psicopatia aí meio latente, aí, meio, né? Aí eu não sei. Se você vai dar risada num velório, né? Então, pastor, assim, pelo que eu estudei até hoje, que eu entendi entre melancolia e depressão, são termos, depressão é um termo mais contextual. Mas quando você pega o sintoma da depressão e a melancolia, principalmente lá em Luta e Melancolia de Freud, é a mesma coisa. O que muda mesmo, aí muda, é o luto e a depressão. Né? As características são muito semelhantes, mas a diferença é que na melancolia, você não deixa o objeto ir na depressão. Você morre com ele, né? Ele leva parte de você e tem mais ainda na melancolia que muda da depressão. É que existe uma ambivalência, um ódio não vivenciado na depressão. Eu escrevi um e-book no Salmo 129 e o salmista ele fala assim, desde a minha mocidade me angustiaram, me feriram, passaram arado nas minhas costas. E ele falando no presente ali, me angustiaram, me feriram. É aquele discurso daquele irmãozinho que você encontra ele está sempre reclamando. E às vezes os pastores não têm essa noção da psicanálise, eles não percebem que aquela repetição daquele irmão é a angústia do repetir por não recordar. Pastor, eu acho que todo pastor deveria fazer um básico de psicanálise para Sim. melhorar a escuta, pastor. Aquele irmãozinho que está sempre caindo e você já perde a paciência. Eu já vivenciei isso e eu fiz isso, né? Deixa eu confessar o meu pecado aqui em público. Eu criticava, mas que desgrama esse irmão, que inimigo é esse que esse irmão está sempre caindo nisso? Tem uma parte do irmão? Tem a parte, tem o desejo dele ali. Tem o ganho secundário? Tem. Mas Sim. será que ele não está repetindo em busca de uma elaboração? Então, pastor, assim, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu não vejo uma diferença nessa palavra melancolia e depressão. Eu acho que a depressão é um termo contextual. É o que o Freud estaria chamando. E a depressão é um fato normal dentro de uma pessoa que sofreu uma perda, sofreu uma traição, uma decepção, um ideal que foi destruído. Quer dizer, todos nós podemos passar momentos, aliás, nós passamos momentos de certas depressões, entre aspas, de luto, e uma depressão, uma melancolia, diante da perda de um amor, diante da perda de um pai, de uma mãe, de um ideal de vida, de um emprego que nós tanto tínhamos e gostávamos, de repente perdemos isso. Isso a gente vai sentir com isso tristes, angustiados, chateados, a gente vai passar por momentos de depressão, de luto, né? Eu atendo vários pacientes que estão passando um momento de luto e as pessoas dizem para mim assim, eu choro, eu tenho vontade de chorar, eu digo chore, permita-se chorar. Quando você chora, você está jogando para fora um monte de coisa que te faz mal. Aí eu estou revoltada, faz parte do luto estar revoltada, falar da revolta, da perda de alguém, de um amor que se foi, enfim, isso faz parte da vida. Né? Porque a pessoa fala assim, eu superei uma crise ou eu perdi alguma coisa, eu não senti nada. Então alguma coisa está errada, porque nós sentimos, nós somos humanos. Isso não quer dizer que esse luto vai durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas quer dizer que a gente, quando está no momento de luto, a gente vai elaborar isso, essa perda, por que foi embora. Eu ouço muito isso no consultório, Lima. Mulheres que
tem um marido que traiu, por exemplo, traíram essas mulheres. E elas chegam e falam assim, por que que ele me traiu? Por que que ele fez comigo isso? São 20 anos de casamento, 25 anos de casamento, o que que eu fiz para ele fazer isso? E ela está vivenciando o luto da perda de um amor, de um ideal, de um casamento que ele imaginava que ia durar até que a morte o separe, mas de repente o adultério, o pecado ou a morte rompeu com esse ciclo, rompeu com esse amor, rompeu com essa relação, e aí ela tem que viver o luto, que é falar da dor, da angústia, colocar para fora em forma de palavras, escoar via linguagem, via palavra, o sintoma, para não transformar isso em sintomas ou neuroses que a pessoa possa viver. Então, isso faz parte da vida, todos nós podemos passar por isso. É natural que nós passemos por isso. Exatamente. Pastor, o senhor falou uma coisa, eu entendo o seguinte. A diferença básica do luto para a depressão é porque toda a perda de um objeto, vamos usar Freud, que foi, para mim, ele descreveu maravilhosamente e não tem texto que ganhe do luto e melancolia. Todos que vierem após vai ter que voltar para ele. Porque o que acontece? Quando se perde um objeto amado, a libido, em algum momento, ela tem que ser direcionada para outro objeto. Sim. Se a pessoa, no luto, ela veja que o luto, veja que é o seguinte, ó, o luto pode ser um objeto, mas pode ser um ideal, a perca do ideal, como o Naso coloca aí na desilusão. Então é bom entender isso. Agora, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa elabora o luto de uma separação e a pessoa não morreu, de fato, se separou. O que acontece é o seguinte, essa libido, essa energia pulsional, usando aqui a linguagem de Freud, ela precisa ser trabalhada e deslocada para outro objeto. Mas sabe qual é o problema? O problema é quando há muita ambivalência. Há um amor, mas há um ódio recalcado. É aí que está o problema de um luto que não é... Porque a melancolia é o luto não elaborado. A depressão. É por isso que quando eu atendo uma pessoa que está nessa ambivalência, que é natural que possa acontecer, por exemplo, a mulher perdeu o marido, ele morreu. Então ela fica assim, ela chora porque perdeu o marido, mas ela fala assim, por que que ele foi embora? Aí ela sente culpa diante da perda do marido. Eu atendi muita gente que teve um marido, a mulher é mais marido, que cometeu um suicídio, por exemplo. Então, ela sente falta desse marido que se foi. Ela chora a perda do homem que se foi. Ao mesmo tempo, ela começa a questionar e começa a ter raiva. Aí ela fala assim, nossa, mas eu sinto falta dele, mas eu também tenho raiva dele. Aí eu pergunto, raiva por quê? Por que que ele se matou? Porque ele cometeu suicídio, ou porque ele me abandonou, ou porque ele me traiu. Eu amo esse marido, ou eu amava esse cara, mas ele me traiu também. Então, essa ambivalência está entre nós. Nós existimos. Aliás, para expulsar o objeto da gente, a gente precisa dessa ambivalência. Porque a gente só expulsa o objeto perdido, o objeto idealizado, se nós tivermos um pouco de raiva, um pouco de ódio, de agressão. Exatamente. Caso contrário, a gente vai conservar esse objeto bom e idealizado para sempre. Se não houver um ódio, no bom sentido, se não houver uma raiva, se não houver uma reclamação, uma murmuração contra este que se matou, este homem que se foi, esta mulher que traiu, esse noivo que abandonou a noiva, se não houver ódio, não há expulsão do objeto. O ódio é muito importante. Senão... E aí, agora, vamos trazer agora, pastor, para a esfera do cristão. O cristão aprendeu muito que não se expressa ódio. Eu sei disso. Esse é que é um problema na clínica do cristão. Sim. O Paulo, o apóstolo, ele deu um passo à frente, em Efésios, capítulo 4, se não estou enganado, no verso 29, ele diz o seguinte, ó, irai-vos, mas não pequeis.
Como assim? Irá e não pecar. Aí ele continua o verso diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na realidade, a ira, o ódio, não existe sentimento negativo. Existe sentimento. Hoje nós estamos vivendo o que o psicanalista que você deve conhecer, chamado Christian Dunker, ele tem falado sobre a patologização dos afetos ou patologização da vida. Eu tenho paciente que eu venho atender e eu fico pensando, eu preciso ajudar essa paciente a ter raiva dessa pessoa. Como você vai numa clínica expressar um ódio que você teve ao seu pai, se lá no mandamento primário está honrar pai e mãe, para que eu te acresça os teus dias na terra. Quando no Êxodo tem esse verso, isso é o absoluto da lei, partindo do pressuposto, pastor, que todos os pais são suficientemente bons. Não é perfeito, que não é verdade. não. Mas tem pai canalha mesmo. Sim. Você entende? E o Paulo apóstolo, ele vai lá no Novo Testamento. É por isso que eu digo, o cristão precisa ler o Antigo Testamento e fazer uma crítica, uma hermenêutica a partir do Novo. Porque o Paulo vai dizer o seguinte: filho, honrai vossos pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Sim. Aí chega uma pessoa na clínica e ela perdeu o pai, entrou em depressão e ela vai e ela transfere para a mãe toda a raiva e o pai sai como o santinho da história e eu ouvindo dizendo quando é que ela vai soltar os cachorros nesse pai. Então, a gente tem que entender, sim, né, que o afeto, você falou aí, assim, concordo totalmente mesmo, se não odiar esse objeto, porque não tem um amor puro sem ódio. O Lacan, mas citando agora o outro autor que o senhor gosta, né, ele chama de amódio. Aí, né, Lima, não vou falar muito sobre isso porque é um assunto mais denso, mas aí Melanie Klein se aplica perfeitamente, né, Lima? Porque o objeto bom e o mal faz parte do ser humano. O problema é quando você introjeta só o seio bom e não o seio mal. Quando você introjeta só um lado dessa personalidade do bom, você idolatra esse lado bom do outro e não percebe que existe maldade. É aquele tipo de pessoa que é muito ingênua em relação à vida. Aí você olha uma pessoa que é manipuladora, que é controladora, que é maldosa, tem comentário maldoso. Aí você olha, eu não posso pensar assim dela, porque ela é tão boa, mas ela é tão má. Aliás, dentro de nós existe um lado bom e existe um lado ruim. Existe a parte boa e existe a parte má. Então, quando a gente não introjeta esse objeto bom e mal, ou só introjetamos bom ou mal, a gente sofre porque a gente olha um pai que estuprou a filha, mas a filha não pode dizer que ele foi mal. Uma mãe que foi perversa, narcisista, mas eu não posso fazer isso, ou não posso expulsar da minha vida, porque eu tenho que honrá-la até a morte. Mas honrar não quer dizer que eu não possa ver também que ela teve defeitos e que ela contribuiu para traumas na minha vida. Né? Então, essa cisão do objeto, enquanto a gente não unificar o objeto bom e mal, a gente vai ter um problema sério no futuro. Eu vejo muito isso na igreja, de gente muito ingênua, aí eu sofro muito com isso às vezes, porque você percebe a maldade do outro. Estou aqui com a minha amiga Milene, ela sabe muito bem disso. Você percebe a maldade do outro, só que a maioria olha para aquele outro e acha que é um profeta maravilhoso, uma profetisa maravilhosa, um pastor sensacional, e o cara é um pedófilo muitas vezes. A mulher é uma profetisa que manipula as pessoas como Jezabel, e as pessoas não percebem porque não colocaram esse objeto bom e mal, não tem uma experiência do bom e do mal. Ele cindiu o objeto e não unificou o objeto. Sabe como? E o nome que a Melanie Klein dá nessa virada, né? Porque enquanto Freud faz as divisões de estágios, como se fosse numa escada, Melanie Klein coloca posições, né? É a depressiva
e a posição esquizoparanoide e depressiva. Olha o nome da posição que ela coloca, depressiva. Mas por que depressiva? É quando o bebê percebe que a mãe que a alimenta e satisfaz é a mesma que frustra. É aí, pastor, que entra o que o senhor falou aí, de fazer uma síntese do objeto. Se a pessoa vem para a terapia e ela não consegue manifestar o ódio para o objeto que se foi, esse objeto fica. Aí, sim. o senhor usou a palavra que eu gostei muito, né? Bem firme. Tem que expulsar. Exato. Tem que deixar esse objeto ir. E para você deixar esse objeto ir, e aí é que está o inconsciente, né, cara? Como Freud foi fenomenal. Que gênio. Ele diz o seguinte, né, sobre a depressão. A sombra do objeto recai sobre o eu. Não vai. Aí a pessoa começa a se odiar. Ela começa a jogar nela depreciação, como no Salmo 129. Sim. Os salmistas me angustiaram, né? Me fizeram, me magoaram. É só no eu. Vitimismo, por exemplo, aquela pessoa que se torna vitimista na vida, né? Um vitimista nada mais é do que alguém que não consegue viver sem essa sombra desse objeto. Então, e aí é importante, pastor, nós estamos falando aqui da depressão na fé cristã. E por que na fé cristã? Devido à nossa experiência, claro. E dizer o seguinte, para as pessoas que vão procurar terapia, a gente vai ajudar elas justamente a vivenciar isso, né? Vivenciar isso. Colocar para fora. Por quê? Internalizar é deixar o sol se pôr sobre esse afeto. Que o apóstolo Paulo diz. Eu tive uma paciente que o marido dela se enforcou no portão da casa. Então o cara foi lá e se matou no portão da casa. E ela foi pro velório, eu fui no velório, eu preguei, falei e tal, e foi um velório tranquilo, assim, tranquilo. Foi chato, tudo, chorou, tudo. E você falava com ela e ela tava, assim, basicamente, entre aspas, bem, consolava as pessoas, tal. Passou um tempo, ela começou a criar sintoma. Porque tudo que não é elaborado volta em forma de sintoma. Começou a criar sintoma. Sintoma. E um dia, quando eu atendi, ela começou a chorar tanto, e a gritar tanto, e a soluçar tanto, e ela dizia o nome do marido dela em voz alta, e dizia, por que você fez comigo isso? Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Por que... Nossa! E ela começou a falar, colocar para fora aquela dor, aquela angústia, aquela raiva que ela sentia, e a partir disso ela foi curada. Ela foi curada porque ela permitiu sentir um ódio, sentir uma raiva do que ele fez, por não ter entendido porque ele fez aquilo. Ela não ia entender, ninguém vai entender às vezes, mas foi esse ódio, essa raiva que mobilizou essa mulher a expulsar esse objeto e a elaborar esse luto e dizer, vou voltar a viver, ponto final. Isto. Quer dizer, quando ela expressou aquilo que... E aí é que está o negócio. É a censura, né? A censura do ego. Né? Eu não... E aí vem de novo a fala do Násio sobre a quebra de uma ilusão. Né? Veja, a pessoa coloca a vida dela no relacionamento. Né? É isso mesmo. Jesus já disse, Jesus advertiu, olha, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, cuidado com o que você ama. Porque se você não tiver outros objetos, e aí outros objetos é a fé. Sim. O próprio Jesus como objeto da fé. Né? A pessoa coloca a vida dela só em um local. Né? Há uma moça que pergunta assim, como lidar com a situação de não ter uma boa relação com os pais, não conseguir estar próximo e se auto-julgar por serem pais? Quer dizer o seguinte, talvez essa pessoa sinta uma culpa por não ter uma relação boa com os pais, se sente culpada por não ter isso e se sente muito mal. Como é que você coloca isso, como você podia aconselhar essa moça?
É o que nós estamos falando aqui, pastor, de desidealizar. É por que a psicanálise ela é importante, uma terapia? Porque é o seguinte, ela precisa jogar esse sentimento em uma representação, como Sim, Freud chama. Então, quando o paciente, essa pergunta dessa nossa querida que está conosco aqui, se ela vai fazer uma terapia, o que vai acontecer? Conscientemente, ela não vai ter coragem de verbalizar para a figura que ela odeia. Mas para a pessoa na terapia, ela vai. Ela vai transferir inconscientemente esse ódio. Por exemplo, o senhor está atendendo ela e o senhor comete uma falha ou fala alguma coisa e ela fica irritada. Essa irritação que ela tem com o senhor, Freud vai dizer, está tendo uma transferência para um objeto. Lacan vai dizer que está tendo uma mudança do significante. Então, na terapia, a pessoa expressa os sentimentos de forma que ele não sabe que é para aquela pessoa. Então, o que ela precisa fazer? Ela está dentro do que nós estamos falando aqui. Há uma idealização, uma cobrança. Quanto maior o ideal de eu, maior é essa cobrança desse super-eu, desse super-ego. E a pessoa vive de forma a se sujeitar. São pessoas que não têm coragem para falar, não se manifesta, tudo está bem. Uma amiga convida ela para ir para um churrasco, ela não quer ir, está cansada, mas a amiga chama, eu tenho que ir, por quê? Porque eu não vai, então vou. Fulano, vamos fazer isso? Ela não pode fazer, não tem condições. Por quê? Esse ideal muito elevado. Então, dependendo do caso, o melhor mesmo é uma terapia, para que ela possa vivenciar isso. Né? Ô Lima, fala um pouco para a gente, na sua experiência clínica também, essa questão de depressão e suicídio. Fala um pouquinho para a gente aí. Olha, o suicídio, né, a depressão e o suicídio, então, o senhor falou duas palavras, praticamente fazendo uma ligação. Né? Eu vou falar para o senhor o seguinte, dentro da minha perspectiva de Winnicott, usando esse autor para me entender, explicar um pouco melhor, eu diria o seguinte, o suicida é quando ele vive uma angústia de que aquela vida que ele está vivendo não vale mais a pena. O suicida é aquela pessoa que ela foi se adaptando ao ambiente de tal maneira, ela silenciou suas vozes, seus desejos, de tal forma que chegou um momento que ele disse o seguinte, isso aqui não tem sentido para mim. Porque a vida, pastor, de fato, não tem sentido. É nós que damos sentido para a vida. Perfeitamente. Se você ler o livro que eu não recomendaria para um novo convertido, Eclesiastes, aquilo é um Nietzsche disfarçado, não é possível. Sim. Ele salva o texto bíblico, pastor, de algumas vezes que ele coloca Deus. Ele coloca no final, tenha Deus. Ele dá aquela salvada assim. Por quê? Porque se nós... Quando você lê o Eclesiastes, você vê que justo e injusto passam a mesma coisa. Então, sim, uma pessoa que ela, desde cedo, ela é muito castrada, não tem voz, não tem coragem. Na escola, ela não faz pergunta, tem que os outros fazer pergunta para ela. Não escolhe o casamento, não escolhe a profissão. Ela segue o que o pai foi, porque o avô foi. Ela vive um desejo que não é dela. Ela se adapta de tal maneira que para ela não encontra prazer naquilo. Então, eu entendo que o suicida é alguém que tem uma patologia de falso self. Eu falo que o suicida, ele é alguém que não se constituiu como sujeito, né? É o que o Lacan falava muito sobre isso, né? Que é a mesma coisa, o falso self é a mesma coisa. Às vezes ele vai ter que criar uma máscara social, que é o falso self, né? Criar uma máscara social para sobreviver. Mas dentro dele, a sua subjetividade é zero. Ele não tem subjetividade. Ele é oco por dentro, ele é vazio por dentro. Não há um sujeito
né? Não há um sujeito. E que se não há um sujeito, não há força, não há resiliência, não há brutalidade, não há energia, não existe vida, não existe desejo. É um sujeito, às vezes, sujeito ao desejo do outro, um sujeito não desejante, e se o sujeito é um sujeito não desejante, é um sujeito que está à mercê da própria morte. Pastor, tem uma Delcília. Depois quem é você esse pode médico? seguir, você pode seguir o Lima aí, conversar com ele, fica à vontade, viu? Tá. Fica à vontade mesmo aí. Nenhum problema não, viu, Delcídia? Eu sou psicanalista, tá? Cristão, apaixonado por Jesus. Aquele ali é o meu ideal de eu, que eu sei que nunca vou chegar. É por isso que eu não fico com depressão com Jesus. Sabe por quê, pastor? Porque Jesus, para mim, é como eu atirar uma flecha para a lua. Eu posso mirar nela, mas eu não chego, sabe? Então, se você pega o ideal de eu de Jesus e diz, eu vou... aí você dançou, meu amigo. Aí você entrou numa depressão profunda. Porque Jesus, ele diz o seguinte, se você... E aí, pastor, vamos falar sobre a depressão, vamos lá. Eu sei que está acabando o tempo, mas isso aqui, para falar a verdade, tem que ser 3 dias seguidos, né? Com 3 noites. Jesus fala assim, né? Aquele versículo está assim, se desejar no seu coração, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, desejar no coração, já cometeu. As pessoas fazem uma hermenêutica perigosíssima desse versículo. Porque em Mateus 5, 17, 18, Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E no verso 20 ele diz, se a justiça de vocês, os discípulos que estavam ali ouvindo, não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino. As pessoas pegam esse versículo isolado e fica querendo não pensar em coisas que desagradam a Deus. O que fazem então, pastor? Manda para a repressão. Olha para onde manda. E aí? E Jesus não estava dizendo isso. Jesus estava nesse Sermão do Monte, com seu discípulo e aquele povo que seguia ele, falando para os doutores da lei, que a lei não tinha só uma dimensão, a dimensão concreta. Não cobiçarás, né? O não adulterarás nasce no não cobiçarás. Jesus estava dizendo que a lei, ela tem uma subjetividade, que é o desejo, que é o que a psicanálise trata. Então, que todos nós temos, muitas vezes na clínica, uma experiência clínica, que a pessoa vem para a clínica e aí fala assim, Lima, então, e inclusive em supervisão psicanalista, tá havendo uma transferência com um paciente e fica daquele jeitinho. Eu digo, o que está acontecendo? Então, né, você sabe, você está se apaixonando, é isso? Tá. Aí eu digo assim, ó, dá nome para isso aí logo. A gente chama de capivara, sabe? Dá nome a essa capivara. Pastor, uma contra-transferência do analista. Sim. Que se ele não reconhece, ele reprime. E a repressão é o pior destino da pulsão. Que cria neurose. A histeria, dependendo né? A fobia, e aí tem as divisões, né? Então, eu achei muito interessante isso aí. Por quê? Porque nós, como pastores, psicanalistas, com a experiência de conhecer o Evangelho, é uma outra escuta. É uma outra. Eu tenho pacientes, pastor, que a maioria são evangélicas, cristãs e católicas, nessa aí, me procuram dizendo, olha, eu estou procurando você porque o outro é ateu e acha que religião é uma bobagem. Olha aí. Né? Então é isso Sim. aí. Então é preciso dar nome. Sabe o que vai acontecer, Lima? Vai ter uma tríade, né, Lima? Vai ter a neurose, vai ter o desejo e vai ter a culpa, né? As 3 coisas vão estar tão interligadas, amalgamadas um com o outro, porque toda repressão do desejo não quer dizer que eu tenho que realizar o meu desejo, mas eu tenho que reconhecer que eu tenho um desejo às vezes perverso, capcioso, um desejo não condizente com o cristianismo. Nós temos desejo de
meter a mão na cara do outro, desejo de furar uma fila, de passar um sinal do trânsito. E nós temos desejos, e os desejos não são convertidos. Desejo tem que ser trabalhado, tem que ser moldado, tem que ser adestrado. O desejo é perverso desde o nascimento. E os desejos não se convertem. Eles vão ter que sempre ser treinados, trabalhados, ou às vezes enunciados, mas nunca recalcados. Porque se há o recalque, eu crio a neurose. Se eu crio a neurose, eu crio a culpa. E a culpa é aquela coisa de que eu quero fazer, não consigo fazer, não posso fazer, mas eu desejo fazer, mas é pecado eu fazer. E aí fica um ciclo vicioso terrível. E às vezes impondo sobre o ambiente que eu tenho uma santidade, entre aspas, uma perfeição que não pode, não existe isso, ou ideal de religiosidade, um ideal de santidade que é inexistente, e a gente vai criando neurose. Aliás, a religião não é o cristianismo, tá? A religião, ela cria neurose. Ela cria neurose em função de um desejo, de uma culpa. Não tem como separar desejo, culpa e neurose. As três coisas andam juntas. E qual que é a melhor coisa? Reconhecer que eu tenho um desejo, que é um desejo perverso, que eu não vou me permitir dominar. É o que Paulo dizia. Tudo me é lícito, não me convém, mas eu não vou deixar que isso me domine. Eu tenho um ego, aí entra um unicote, um ego bem formado, estruturado, que é capaz de dizer, esse ego é o meu filtro, não vou viver esse desejo. Não vou viver porque todo desejo que eu vivo, eu tenho um preço que eu pago. Então, você é casado, eu sou casado, o cara é casado, tem um desejo de sair com uma mulher, ele vai e sai com uma mulher. Qual o preço que ele paga por esse desejo? Um preço exorbitante demais, um divórcio, uma pensão, e um monte de coisa que pode acontecer. O desejo matou esse cara, fim de papo, porque ele permitiu com que esse desejo pudesse dominá-lo. Aí então eu vou recalcar? Não, eu vou reconhecer o desejo, vai dizer, você não vai me dominar, porque isso é destrutivo na minha vida. O senhor está falando aí algo que é justamente o medo do cristão de fazer terapia. É esse daí. Eles entenderam, pelo senso comum, que a psicanálise é um liberou geral. E não é. Não é verdade. A psicanálise, ela está em concordância com o apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim, se não fosse a lei, eu não teria conhecido o pecado. Vindo a lei, despertou em mim. Ele disse que a lei reviveu. Então, o que eu faço com a lei? Paulo diz, olha, o ideal seria morrer relativamente para ela. Mas não dá para morrer totalmente. O que a psicanálise faz? Ela traz para a consciência esse desejo. E quando você traz para a consciência o desejo, você não a deixa na repressão. E aí, diminui a pressão. Por quê, Lima? Eu sempre disse, cara, ensinaram errado os cristãos. Ensinaram a vencer o pecado reprimindo, dizendo, sangue de Deus tem poder, sai de mim. Não, não é essa forma. Quando você faz isso, você está vitalizando o desejo. E Paulo, e aí o que a psicanálise diz? Traz esse desejo para a consciência. Qual? Admita para você. Quando você faz isso, o seu eu é integrado ao seu desejo. Sim. E aí, só para terminar sobre essa pessoa que eu fiz supervisão, e aí ela deu um trabalho para ela reconhecer na clínica que estava com um desejo censurado pela religião, pela psicanálise, por todo mundo, com aquela pessoa. Só que ela trouxe para a clínica e depois, você sabe o que aconteceu? Ela falou, Lima, eu atendi essa pessoa. Você sabe o que aconteceu? Eu não senti tanta pressão como antes. E se ela corre? E se ela foge? A psicanálise, é bom que entendam, ela não existe para que você execute os seus desejos, mas para que você se responsabilize por ele. Sim, é isso mesmo. Eu digo sempre para os pacientes, né? Você tem um desejo, você pode viver o seu desejo. O que você precisa pensar é no resultado e no fruto disso. Então, uma paciente, por exemplo, que quer separar, o cara quer separar. Bem, você quer separar, a vida é sua questão,
Ok, é o seguinte, se você separar o que você vai viver, se você não separar o que você vai viver, você tem que... Eu gosto muito do livro do Dunker, Cálculo Neurótico do Gozo. Esse livro é fabuloso, porque todos nós fazemos um cálculo quando a gente toma uma decisão. O que que eu ganho, o que que eu perco. Então, se eu faço um cálculo e o neurótico faz um cálculo, eu preciso entender e compreender do que vai ser no meu futuro. Todos nós temos que fazer esse cálculo. E o neurótico faz um cálculo do gozo. Quanto que eu ganho? Que gozo que eu vou ter com isso? Ou não vou ter com isso? Então, eu digo sempre assim para o paciente, reconheça o seu desejo. Reconheça que você tem um desejo. E que muitas vezes é um desejo perverso. É um desejo maldoso. É um desejo, não é um desejo, digamos, bíblico. Tudo bem. Você reconhece o seu desejo. E você vai dizer, o que que eu ganho? O que que eu perco? Vale a pena viver esse desejo? Quais as consequências desse desejo? Mas o recalque do desejo é a pior coisa possível. Eu uso a ilustração da bola, né? Você pega uma bola bem grande, uma bola simples mesmo, põe numa piscina e fica tentando manter essa bola debaixo da água. A energia que você gasta para manter essa bola debaixo da água, você poderia usar para viver a vida. E uma hora essa bola você não vai suportar mais, ela vem para a superfície. Quer dizer, tudo que eu recalco vai voltar em forma de ato falho, em forma de sintoma, em forma de sonho, em forma de tantas coisas mais vão voltar. Então reconheço que eu tenho um desejo que é perverso. Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, você fica quietinho aí, não vou viver você, não vou curtir você, e fica na sua e eu vou viver minha vida e ponto. Acabou. Se eu viver todos os desejos que eu tenho, eu mato meio mundo, eu quebro a cara de um monte de gente, eu vou brigar com um monte de gente, eu vou ultrapassar sinal, eu vou fazer um monte de coisa errada. Porque o nosso a nossa carne, ela é perversa por natureza, ela quer o desejo. Ok, ponto. É realmente interessante, é por aí mesmo, né? Então, meu amigo pastor, vamos continuar até quando? Nós nem sabe como é que está o horário aí, né? Ó, vamos. O pessoal está pedindo mais live. Vamos fazer o seguinte, na realidade, cada tópico que nós abordamos aqui já dá uma live, né? Muitas coisas. Mas isso que é importante a pessoa saber, que é o seguinte. Vamos pensar numa outra live, a gente poder falar sobre culpa e religião, que acho que é um tema muito importante. Tem muito crente vivendo debaixo de culpa, e uma culpa ilegítima, ilegal, uma culpa que não tem por que desistir, né? Até mesmo por causa da lei, por causa do desejo. A gente pode pensar uma outra oportunidade, trabalhar um pouco esse tema para as pessoas ficarem um pouco mais leves, diluir um pouco essa rigidez do superego, né? Trabalhar um pouco mais essa questão de ser um pouco mais livre, mais solto. Não é ser promíscuo, mas também não é ser legalista, né? O pessoal tá falando aqui, legal esse tema. Vamos pensar, vamos trabalhar, vou conversar com depois. Sim, trabalhar o tema da culpa, desejo, lei, graça, lei e graça. Essa eu não quero perder. O pessoal está aqui falando já aqui. Vamos sim, pastor. Inclusive, o meu TCC, que eu fiz na formação de psicanálise, o tema foi psicanálise e aconselhamento pastoral. Uma reflexão sobre a culpa. O meu tema do TCC foi sobre a culpa, né? E isso é muito interessante, porque um ser humano sem culpa, dentro da estrutura psicanalítica, é um psicótico. Sim. Vamos pensar assim, culpa demais faz mal. Não ter culpa também é outra coisa. Essa coisa da culpa, baseada em Romanos 7, do 15 em diante, que é uma coisa linda, aquele texto, mostrar como que a gente pode entender a culpa falsa, a culpa verdadeira, como que a culpa é importante para a nossa vida, porque se não houver culpa, não há reparação, é esquizoparanoide depressiva, não há reparação do objeto, ou do mal que fazemos ao objeto, sem ter culpa. Então a culpa, ela tem uma função, e uma função boa numa vida. Mas o problema da culpa que eu vejo em muita gente não é a culpa reparativa, é a culpa que leva a pessoa a ficar
tão presa que ela fica se tolhendo e se pedindo, se auto-boicotando de viver uma vida. Por exemplo, não posso tomar um vinho porque vinho é pecado. Não posso ir no cinema porque cinema é pecado. Não posso, sou casado, mas se eu pego na minha mulher é pecado. Não posso ser, porque tudo virou pecado. Então aí já é um extremo que vai causar neurose, mais neurose. A culpa é produtora de muita neurose. Isso é um problema sério. Teve na minha experiência psicanalítica, de clínica também, eu entendo o seguinte, sabe o que eu entendo? Que, fazendo uma releitura sobre a religião e neurose, não é que a religião, minha tese, né, que Sim. pode ser contestada, não é que a religião produz o neurótico, é que o ambiente da religião é propício para o neurótico. Tu entende? Tipo assim, a religião, por exemplo, o neurótico ele é atraído pela religião. Se ele é uma pessoa carente, dependente, medrosa, ele entra no templo e a mensagem é de um Deus todo-poderoso que está com você e que você vai vencer. E esse não teve uma presença paterna, por exemplo, pastor, ele vai ficar encantadíssimo. E vai transferir, sabe para quem é a outra figura, ou significante, se quiser usar Lacan? O pastor. Sim. Porque o pastor, pastor ele ocupa um significante ligado ao grande significante. Deus. É o S1. O S1. Sim, o significante mestre. Então, sim, assim, concordo. Não é? Então, assim, a minha tese não é que a religião em si produz, é que ela produz um ambiente, por exemplo, o pastor ocupa a figura paterna, a pastora materna, a filha do pastor ocupa a figura fraterna, a senhorinha ocupa o lugar da avó, o senhorzinho do avô. Ora, você entra numa teia de cadeias significantes que ali você vai fazer transferência todo o tempo. E é por isso que tem tanto problema na igreja, porque a transferência corre solta constantemente. E se o pastor tem essa visão psicanalítica, ele olha ele não cai. É de outro jeito, ele ouve de outro jeito. Né? Por exemplo, vem aquela irmã, né, reclamar da jovem lá, que está escandalizando, não sei o que mais lá. Você está ouvindo ela falar, aí, se você é um pastor normal, sem conhecimento psicanalítico, irmã, faz isso, faz aquilo. Mas se você tem psicanálise, você diz o seguinte, será que ela está se vendo, está transferindo para a jovem a liberdade que ela não teve? Sim. O que é que essa jovem está incomodando ela? Veja, enquanto ela traz um conflito dizendo que é a outra, o pastor olha para ela e diz, você está falando de quem? É claro que o pastor não vai falar isso diretamente, mas ele vai dar espaço para ela falar e a escuta dele vai ser outra. Né? Tá aí outro tema aí, ó, dentro de transferência. Não. Isso, ótimo. Bom, vamos encerrar por aqui hoje, pessoal. A live vai ficar salva. Depois eu mando para vocês os links. E a gente vai programar, então, numa próxima, de trabalhar o tema, que é culpa, desejo, neurose, na religião, tá? Que acho que é muito legal isso, pegar um pouco disso e poder ajudar as pessoas a ser um pouco mais amenas na vida, que é muito melhor isso. Obrigado, Lima. Beijão para você, obrigado ao pessoal, boa noite, meu amigo Pascoal do Auto Center, meu amigo Leandro aí, a todos vocês, muito obrigado pela participação, Deus abençoe ricamente vocês. Beijo, Lima. Até mais. Amém.